Muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Abrindo o entendimento que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, venha sobre você agora, aí onde você está, abrir o seu entendimento, para que você possa discernir a palavra de Deus e ter discernimento entre o bem e o mal e poder escolher sempre, ou para poder sempre escolher o bem. Bem, ontem nós falamos sobre a ingratidão, o sentimento que nós temos quando sofremos a ingratidão. Imagine Deus, que eu queria que vocês vissem e veem, é que há sempre da parte do ser humano uma ingratidão para com o Senhor Jesus. Salvo quando o ser humano é nascido da água e do Espírito Santo. Salvo quando ele é dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Pois quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito do Deus Pai é porque não é filho, não é verdade? Que Deus, então, ilumine o seu entendimento para que essa consciência de fé inteligente possa ser aplicada na sua vida e você então entender a dor de Deus e também imitar o seu pai, a dor do seu pai, para que você possa também se comportar, proceder conforme ele quer. Hoje nós queríamos tecer um comentário, o tema são os pensamentos, especialmente aqueles pensamentos que as pessoas são, digamos, bombardeadas dos pensamentos do inferno, aqueles pensamentos horrorosos, aqueles pensamentos sujos, que a gente não tem nem coragem de falar para ninguém. A gente não tem coragem nem de repeti-los, nem de falar para o nada, quanto mais para outras pessoas. Mas Deus sabe. Deus vê o que nós pensamos, o que nós imaginamos. Então, Ele sabe da nossa luta. Você que tem sido bombardeada ou bombardeado por pensamentos satânicos, o diabo chega e diz, olha, mas você tem o Espírito Santo, você diz que é filho de Deus, mas olha aí, como é que você está se comportando? Olha o seu pensamento, olha a sujeira que você... Aí começa a trazer aquela sujeirada toda dele, de Satanás. Bem, você tem que saber o seguinte, eu, pessoalmente, como meu testemunho, minha própria experiência, e é por isso que eu falo aqui com vocês, eu tive essa experiência e mesmo depois de ter sido batizado com o Espírito Santo. Aliás, eu já falei isso há muito tempo, mas torno a repetir aqui para lembrá-los ou avisá-los que chegaram há pouco tempo. Quando nós somos batizados, selados, guiados pelo Espírito Santo, não significa necessariamente que nós vamos viver numa redoma, guardados de toda a tentação, não. Jesus, na oração que ensinou para nós, deixou escrita para nós orarmos, ele diz assim, livra-nos, ele diz, guarda-nos de cair em tentação, ou ser induzido à tentação. Então, nós, claro, mesmo batizados com o Espírito Santo, estamos sujeitos às tentações. As tentações vêm.
e especialmente no pensamento, na mente. É ali que o diabo começa o trabalho para tentar destruir as pessoas, jogando dúvida. Ele fez isso com Jesus, dizendo: se és filho de Deus. O diabo sabia que ele era filho de Deus, mas custava nada para ele tentar Jesus. Quer dizer, mesmo sendo filho de Deus, o diabo o tentou. E tem mais. Foi o diabo quem o levou até o cenáculo, lá no alto, no cenáculo, e tentou jogá-lo, ou melhor, fazer-se jogar, se suicidar. Mas foi o diabo que levou o corpo de Jesus lá no pináculo do templo, no pináculo. E foi o diabo que mostrou a Jesus toda a glória desse mundo. Então, o diabo, ele faz o trabalho dele. Cabe aos filhos de Deus resistirem ao diabo, para que então o diabo possa fugir dele. Como desistir um pensamento ruim? Como resistir o diabo quando ele traz pensamentos terríveis, cruéis, sujos, etc, etc? Como? Como você pode resistir o diabo? Simples. Diante da minha situação, que eu era batizado com o Espírito Santo, mas vinha aqueles pensamentos horrorosos, e eu nunca falei para ninguém, e eu pedi direção a Deus, me diga como vou agir diante dessa situação. E o Espírito Santo me ensinou, e eu quero ensiná-los também. Quando o diabo vier com pensamento sujo, tentação, você pode usar suas palavras, ou melhor, sua inteligência, e através dela usar palavras. Você sabe que o diabo odeia louvores a Deus. Ele odeia que um filho de Deus venha glorificar ao Pai. Então, quando você, ou melhor, quando eu vinha sendo castigado pelos pensamentos ruins, ao invés de ficar preocupado com eles, o que eu fazia? Eu adorava Jesus. eu disse para Satanás, presta atenção uma coisa. Todas as vezes que você trouxer pensamentos sujos, etc, etc, eu vou louvar o meu Senhor. Até é bom que você traga pensamentos ruins, sabe por quê? Porque eu vou me lembrar de louvar o meu Senhor. Então, eu fiz do limão uma limonada. Então, é isso que você tem que fazer para resistir o diabo e ele fugir de você. Então, usa essas armas do diabo, usa esses limões do diabo e faça uma bela limonada. Então, use as suas, digamos, condições. Use a palavra de Deus. Use a sua capacidade de resistência. E isso, a nossa resistência é feita na cabeça, no pensamento. É ali que nós resistimos o diabo. É ali que nós vencemos o diabo. Não é lutando com ele. Quando vierem os pensamentos satânicos, resista quando você louva a Deus. Aí começa a louvar Jesus. Ainda que você não tenha vontade de louvá-lo, mas você vai louvar. Lembra do perdão? Ainda que você no coração não sinta vontade de perdoar, perdoa. Oh, meu Deus, eu quero o bem da pessoa que me fez mal, etc. Quer dizer, você está orando, você está pagando bem pagando mal, melhor dizendo, com o bem. Então você está agindo a sua fé inteligente, obedecendo a palavra de Deus. A mesma coisa com respeito aos pensamentos ruins, pensamentos de tentação, pensamento de suicídio, pensamento que não vai dar certo, porque é o diabo que usa as pessoas para se matarem. O diabo fica falando, acaba com a sua vida, você vai descansar nada, porque quando a alma descola do corpo, não descansa nunca mais, salvo se essa alma
for levada para o seio de Abraão ou para o seio de nosso Senhor Jesus. Mas, se a pessoa se mata, ela tem que ter essa consciência. Ela está fazendo a vontade do diabo e o diabo vai buscar a sua alma. Então, quando vierem os problemas, quando vierem os pensamentos ruins, quando vierem as tentações, na sua mente diz: oh, meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Ou então está amarrado em nome de Jesus. Enfim, você resista com a oração. Quando o Espírito Santo ensinou Paulo, dizendo para orar sem cessar, Paulo passou N problemas, muito piores do que nós. E o Espírito Santo o ensinou e ele passou para nós, dizendo: orai sem cessar. Sabe qual é o segredo do orar sem cessar? Sabe como é que é orar sem cessar? É você estar com a sua mente sempre focada nas coisas de Deus, sempre focada na palavra de Deus, sempre pensando num texto sagrado. Quando nós lemos a Bíblia, é para que nós venhamos registrar na nossa mente, na nossa memória, a mensagem de Deus e ali aplicarmos na nossa vida, pensando naquilo, meditando naquilo e perguntando a Deus: o que significa isso, Senhor? Então, nesse tipo de relacionamento, você está em comunhão com Deus. Então, a sua mente vai estar guardada, protegida, e o diabo não vai se aproximar. Mas se ele se aproximar com tentações, você então vai resistir com louvores, ou então resistindo dentro de si, dizendo: está amarrado em nome de Jesus, você foi derrotado, você tem inveja de mim porque eu sou filho, e você gostaria dessa condição. Pois é, eu falo com meu Pai: ó, meu Pai, seja glorificado, seja exaltado, graças te dou, aleluia. Enfim, você usa aquilo que você sabe usar, a palavra de Deus. As pessoas usam muito fofoca e disse-me-disse, elas sabem usar as palavras. Usa a palavra de Deus para resistir todo o mal. Resista sempre, minha amiga e meu amigo, usando a palavra de Deus. Entenderam? É isso que eu queria que você ficasse ciente, para que você pudesse, você que está em luta contra o diabo, você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, você venha se livrar do peso do pecado, o peso do passado. Nós falamos anteontem. Ontem nós falamos das amarguras ou das ingratidões que nós sofremos por causa de sermos justos, corretos e queremos o bem do nosso semelhante. Tudo isso faz parte da nossa guerra, a cada dia, né? Não é o pão nosso de cada dia, é sempre guerra do lado de fora, sempre, sempre. Mas essas guerras são vencidas aqui, ó, na cabeça, nos pensamentos, quando nós usamos a palavra de Deus. Lembra que o Espírito Santo disse: haja luz e houve luz. Você usa a palavra de Deus também. Haja vida, seja amarrado, Satanás. Aconteça isso, aconteça aquilo. Use essa oração, use estas palavras ou a palavra que vier na sua boca, na sua mente. Fale, resista ao diabo no seu pensamento e ele fugirá de você. Com toda certeza. É o que está escrito. É o que está escrito. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo que foge da gente. Quem é de Deus, o diabo foge. Quando ele se aproxima, como aconteceu com Jesus, ele tentou Jesus 3 vezes, mas Jesus resistiu também. Com o quê? Com a palavra de Deus. Resista com a palavra de Deus. Por isso que você tem que estar sempre conhecendo, lendo a palavra de Deus, para que você possa estar munida de ferramentas, de armas, né, de munição para lutar contra o mal. Tá bom?
Que Deus abençoe. Se você fizer isso, você não vai ficar com dúvida, com medo, com receio. Você não vai ficar insegura, ansiosa. Não, você está manifestando o seu direito de chegar diante do Pai e ter aquela comunhão íntima com Ele. Claro, se você não nasceu de Deus ainda, você ainda não é filho de Deus ainda, então a sua luta é mais renhida, mas estão aí as dicas que você pode usar para vencer o seu passado triste, para vencer as amarguras, vencer os ressentimentos e perdoar. Enfim, você tem munição à sua disposição para vencer o diabo. E uma vez vencendo, você pode ter certeza que o Espírito Santo vem servi-lo. Aliás, os anjos vêm servi-lo com o pão dos céus, que foi o que aconteceu com Jesus. Depois que ele foi tentado, resistiu. Aí vieram os anjos e o serviram com o pão do céu. Que o Espírito Santo venha servi-lo com o pão dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã. Hoje à noite, não se esqueça, hoje à noite, a noite da alma. Vá com sede para receber o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.